A história da Arca de Noé, acho que todo mundo conhece, né? Um homem, um barco gigantesco, casais de todos os animais e uma enchente que cobriu o mundo inteiro. É, sem dúvida, uma das narrativas mais marcantes da nossa cultura. Mas e se essa história que a gente conhece for, na verdade, só a ponta do iceberg? O capítulo final de um conto muito, mas muito mais antigo. Então, a pergunta é essa: de onde ela veio? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos fazer uma espécie de escavação arqueológica, sabe? Só que não na Terra, mas no próprio texto. A gente vai desenterrar as camadas de geografia, de mitologia e de teologia para entender as verdadeiras raízes dessa história tão incrível. E a nossa primeira camada, nosso primeiro ponto de escavação, nos leva para a antiga Mesopotâmia, o famoso berço da civilização, ali espremido entre os rios Tigre e Eufrates. Para entender o mito, primeiro a gente precisa entender a terra que deu origem a ele. E aqui a coisa começa a ficar muito interessante. Olha só o contraste. No Egito, o Nilo era quase um relógio suíço. Inundava todo ano, de um jeito bem suave, e ainda por cima deixava um lodo super fértil para a agricultura. Era visto como um presente dos deuses. Já na Mesopotâmia, nossa, a história era completamente diferente. As cheias do Tigre do Eufrates não eram presentes, não, eram desastres. Imagina só o impacto psicológico disso. Para quem morava ali numa planície, uma enchente gigante que se estendia até onde a vista alcançava, isso não era só uma chuva forte. Era para todos os efeitos o fim do mundo. Todo o universo conhecido daquela pessoa estava literalmente debaixo d'água. E isso, veja bem, não é só especulação. A arqueologia confirma essa realidade. Em cidades antigas como Ur e Churupak, os arqueólogos acharam camadas e mais camadas de lodo, com metros de espessura, separando períodos em que as pessoas viveram ali. Então, o ponto central é este: a memória de um dilúvio devastador estava gravada na própria terra e na mente do povo. Certo, agora a gente vai para a próxima camada da nossa escavação. A gente sai um pouco da geografia e entra na cultura. Pensa comigo. Se as inundações eram uma experiência que todo mundo ali compartilhava, faz todo sentido que as histórias sobre elas também fossem compartilhadas, né? Pois é, a narrativa da Bíblia não foi a primeira desse tipo. Na verdade, ela meio que entra numa conversa muito antiga e tem paralelos, assim, impressionantes com épicos da Mesopotâmia, que são séculos mais velhos que ela. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada nas semelhanças. Nas duas tradições, tem um herói que é avisado para construir um barco. Mas as diferenças são ainda mais reveladoras. Na Mesopotâmia, os deuses mandam dilúvio porque o barulho dos humanos não deixa eles dormirem. É isso mesmo. Em Gênesis, a causa é ética, é a violência humana. E no final, enquanto os deuses mesopotâmicos se amontoam, famintos, em volta do sacrifício como moscas, em Gênesis, Deus estabelece uma aliança, uma promessa. E essa é a pergunta de $1 milhão. Se quem escreveu Gênesis estava claramente usando uma história mais antiga como modelo, por que mudar justamente esses detalhes tão cruciais? O que ele estava tentando dizer com essas mudanças todas? E aqui a gente chega no coração da nossa análise. A grande diferença não está na trama, mas sim na teologia. O autor de Gênesis pega um mito que todo mundo conhecia e o vira de cabeça para baixo para passar uma mensagem totalmente nova sobre a natureza de Deus e do universo. Existe um termo técnico para isso: desmitologização, que não significa tirar o mito, mas reimaginá-lo. O autor bíblico pega a história de um desastre natural causado por deuses irritadinhos e a reinterpreta como uma história sobre ordem moral e justiça divina. A mudança na motivação é tudo. O dilúvio não é um ato de capricho dos deuses. Ele é apresentado como uma consequência direta da corrupção e da violência. A palavra hebraica usada é Hamas. É uma ação judicial, não ataque de raiva. E essa intenção de ser algo judicial, planejado, fica ainda mais clara na estrutura do texto. É uma técnica literária super sofisticada chamada quiasmo, uma estrutura em espelho. A primeira parte reflete a última, a segunda reflete a penúltima, e tudo gira em torno de um ponto central. E qual é o centro da história? Deus se lembrou de Noé. Ou seja, no meio do caos, não tem esquecimento, não tem capricho, existe um plano, uma lembrança e um propósito de preservação. E tem mais. Para o autor bíblico, o dilúvio não foi só uma chuva forte. Foi um evento cósmico. Foi literalmente a desconstrução da ordem da criação, com as fontes do grande abismo e as janelas do céu se rompendo.
O mundo estava voltando a ser aquele caos de água do comecinho de Gênesis. Tá, mas por que contar a história desse jeito? Para entender o objetivo, a gente precisa olhar para a época em que ela provavelmente foi escrita, durante ou logo depois do exílio na Babilônia. O povo de Israel vivia dominado por uma cultura cujos mitos de criação diziam algo bem diferente sobre o mundo. Essa história oferecia uma visão de mundo radicalmente nova. Contra a ideia babilônica de que os humanos eram só escravos de deuses instáveis e imprevisíveis, Gênesis dizia: não, o universo tem uma base moral. Deus tem o poder de desfazer e refazer as coisas sim, mas a intenção final dele, mesmo no meio do juízo, é preservar a vida. É uma mensagem poderosa. Resumindo tudo, essa é a mensagem central da narrativa do dilúvio em Gênesis. Ela pega uma memória antiga de um desastre e a transforma numa declaração de fé muito profunda sobre ordem, sobre justiça e, acima de tudo, sobre esperança. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Ao ver como a história do dilúvio foi moldada por eventos e ideias reais, isso faz a gente se questionar que outras lendas, que outros mitos do mundo antigo também podem estar aí, só esperando para que suas próprias camadas de história e significado sejam finalmente descobertas.